Olá, que bom que estamos juntos mais uma vez. Hoje vamos conversar sobre o livro Pão Nosso, capítulo 74, que fala das más palestras. Espero que essa não seja uma má palestra. Mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar fundo, vamos pedir a Deus que ilumine nossos dias, nossos caminhos, nossos passos, nossa vida. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos para falarmos coisas boas, edificantes, que estamos juntos hoje aqui, podendo lutar pelo nosso crescimento interior. Obrigada, meu Deus. Obrigada, mentores, obrigada, plano espiritual, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da evolução. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de algo que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe. E nos dias de hoje parece que a gente perdeu mais ainda a percepção e a sensibilidade nesse aspecto. A gente vai falar do uso das palavras. A palavra, ela é uma arma. Ela é um instrumento. Vamos lá. Ela é um instrumento que pode se transformar num instrumento de destruição ou num instrumento de construção. Depende de cada um de nós. Depende de como nós emitimos essas palavras. Depende de como nós recebemos estas mesmas palavras. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente tem vários tipos de comunicação, né? A gente quando era criança, na aula de português, a gente aprendia que a gente tinha o diálogo e o monólogo, não era assim? O diálogo é quando a gente tinha o emissário e o receptor e havia uma troca dessas mensagens. E o monólogo era quando era só uma pessoa falando e não tinha o receptor, mas ele não enviava mensagens de volta. Pois muito bem, vamos começar com o diálogo. Os diálogos hoje em dia se transformaram praticamente em guerras, né? A gente vai nas mídias sociais e aí é aquela beleza, né, que a gente conhece. Todo mundo chama todo mundo disso, daquilo. Ninguém conversa, assim, não há conversa nas mídias sociais. Não há conversa, há um embate que não é físico, porque as pessoas, graças a Deus, nesse aspecto, graças a Deus, estão apartadas, mas há uma ofensa coletiva. Se você não concorda comigo, você é burro, entre outras coisas. E daí do burro para baixo, e aí vai descendo a ladeira, e há uma sensação de ofensa ilimitada que corre. E a gente fica lá discutindo com aquele outro que ofendeu a gente e a gente ofende o outro, porque ele não pode falar assim comigo, ele nem me conhece direito, ele não sabe quem eu sou. E aí pronto. Aí aquela beleza acontece, aquela erupção de sentimentos péssimos, vibrações terríveis, e a energia vai pro chão como se não existisse amanhã. Enfim, um horror. E a gente está fazendo uso da palavra. Esse é um bom uso da palavra? Não, não é. Deus, quando deu pra gente o livre-arbítrio, ele deu o livre-arbítrio pra gente em todos os aspectos. E a comunicação é um deles. A gente tem que pensar os efeitos do que a gente faz. Não é assim? Se eu machucar o outro, eu vou me comprometer espiritualmente também, não só aqui no planeta Terra. Tem várias coisas que a gente pensa antes de agir. E falar, escrever, usar as palavras é uma ação.
as pessoas da língua espanhola têm um ditado que fala assim: não tome todo a pecho, não toma tudo a peito, assim. Então, não deixa tudo bater assim de frente, assim, pá, em você. E aí você sai como um touro enlouquecido, pronto para brigar e se ofender, e tudo é uma grande ofensa à sua honra, ao seu orgulho, à sua impaciência, à nossa falta de compreensão do outro. Então as palavras viraram um gatilho para as pessoas enlouquecerem hoje em dia. E a gente perdeu, parece, essa capacidade de pensar. Realmente vale a pena brigar com aquela entidade, aquela criatura, uma imagem, sei lá o que, um xxx, arroba xxx na internet? Quem é o xxx, arroba xxx? A gente nem sabe, a gente não sabe nada, a gente não existe. E a gente vai, desgasta uma energia enorme da gente, pega a nossa vibração, joga lá embaixo, traz um monte de porcaria para perto da gente. Para quê? Para fazer mau uso da palavra, mau uso do livre-arbítrio. A gente exagera no orgulho, toma a coisa a pecho e a gente se perde por alguma coisa útil para nada. Para nada. Lembra que falavam assim, que o veneno não é o que entra na boca do homem, e sim o que sai dele, muitas vezes? Pois é. Quando a gente faz um mau uso da palavra, às vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo. A palavra, ela penetra na mente, no coração do outro de uma forma que às vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo. A gente não tem noção do que a gente está fazendo. Sabe que no Código Penal brasileiro tem o artigo do suicídio? E no artigo do suicídio tá que é apenado a tentativa de suicídio, ela recebe uma pena. E tem lá umas subdivisões nesse artigo que diz o seguinte: ajudar ou incentivar o suicídio. Então, com o que a gente incentiva? Ajuda a gente, né, fornece a forma, mas incentivar o suicídio. Como é que a gente incentiva alguém? Não é com o uso das palavras? Então, muitas vezes, a gente não percebe que a gente usa de forma equivocada um momento da gente de intranquilidade, insatisfação, frustração, e solta isso numa palavra para alguém que está vulnerável. Então vamos imaginar que a Maria brigou com o marido naquele dia, ela tá brava com o marido e com todos os maridos do planeta Terra, e ela tá com raiva do casamento. Aí a Maria encontra a Benedita. A Benedita tá lá, recém-casada ainda, meio sofrendo da adaptação do recém-casamento dela. Aí a Maria olha pra ela e fala assim: pra que você casou? Casamento é uma porcaria. Se eu fosse, você não ficava casada com ele, você não admitiria o que ele faz com você. E fala. Coitada da Benedita, não sabe nem muito bem onde tá localizada, chega em casa, olha pro marido, que também não sabe onde tá localizado, acabou de casar, e eu não vou admitir. E começam a brigar. Mas por quê? Porque a Maria colocou na cabeça da Benedita coisas que a coitada da Benedita nem sabia, nem tinha pensado, de verdade nem estavam acontecendo com ela. Mas aquela energia ruim que saiu da outra, a outra estava com energia baixa, ela absorveu, virou uma bagunça. Por quê? Porque a Maria não usou a cabeça, a Maria não prestou atenção. A Maria não olhou nem para ela, nem para a Benedita, não fez nada disso. Ela só soltou, como se vomitasse todas as coisas ruins que ela tinha dentro dela. Uma catarse sobre a outra, virou as costas e acabou. Fiz um grande serviço, alertei ela sobre as coisas ruins do casamento. Coitada da Benedita. Ela estava precisando de consolo. Mas a gente tem que lembrar que o consolo tem que sair das nossas almas e do nosso coração quando a gente tem que esquecer da gente mesmo.
quando a Benedita chegasse perto da Maria e a Maria tivesse enfurecida com o próprio marido, o que a Maria devia fazer? Se ela quisesse realmente, dentro do livre-arbítrio dela e da caridade, ajudar a Benedita. Respirar fundo, deixar as coisas dela de lado, ouvir a outra e olhar para os problemas da outra, para confortar, para dar suporte, para ajudar, para consolar, pela caridade. E não misturar tudo aquilo como se fosse um grande erro coletivo. Então, a gente precisa lembrar do livre-arbítrio quando a gente abre a nossa boca. Porque senão as palavras tomam um vulto que a gente não consegue controlar. As palavras vão rolando e a gente pode destruir vidas, famílias, histórias, porque a gente não prestou atenção em como a gente estava se comunicando com o outro. Deus, quando deu pra gente a capacidade da comunicação, e não importa qual seja a comunicação, porque Deus permitiu que o braille fosse existido, que os sinais passassem a existir, não é verdade? A língua de sinais, o braille, o computador que fala, o livro que lê sozinho, todas as formas de comunicação são permissão de Deus. E quando Ele deu essa permissão para que a gente se comunicasse, Ele permitiu que a gente exercitasse o amor, a caridade em formas de palavra. Porque quando a gente se predispõe a ajudar de verdade o próximo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir. Porque muitas vezes o silenciar e apenas ouvir e dizer não, eu te compreendo, salva almas. Olha o pessoal do CVV. Vamos lembrar do pessoal do CVV que não vê, ninguém vê eles atendem um telefone, o cara lá fala, eu vou me matar, e eles têm que aceitar e compreender e ajudar. Palavras, a caridade, ninguém tá vendo eles. E a gente? Quando a gente exercita essa caridade? Quando a gente diz pra gente mesmo, ai, como você é burro, não, ai, meu Deus, você não percebeu que você estava sendo enganado? Qual é a caridade que a gente está tendo com a gente mesmo quando a gente fala com a gente mesmo dessa maneira? Nenhuma, nenhuma. E a gente tem que ter essa caridade também, porque a gente não erra porque quer. Não é verdade? A gente não fala, hoje eu vou errar, vou passar o dia errando, vou fazer um monte de porcaria, que eu tô com vontade de não entrar no processo de evolução. A gente não faz isso. Não é verdade. A gente erra porque a gente não sabe. Mas a gente tem que aprender, porque também não pode passar a vida inteira errando, né? Deus deu o raciocínio pra gente, a inteligência, pra gente poder entrar nesse processo de evolução. Então, a gente tem o diálogo e a gente tem o monólogo. Vamos imaginar que a gente tenha diálogos constantes. Vamos imaginar que nós temos esses diálogos com o plano espiritual. Quantas vezes o plano espiritual vem e consola a gente não ouve, porque a gente tá meio surdo, a gente não quer ouvir. Que ele coloca, o plano espiritual coloca milagres na nossa frente, mas a gente também não quer ver. Vamos abrir as nossas mentes para isso. Vamos abrir as nossas mentes para esses milagres diários que Deus coloca no nosso caminho, que são as palavras, o poder falar, o poder escutar, o poder consolar, secar lágrimas, ajudar o próximo, transformar cada palavra em uma gotinha de amor que a gente pode espalhar pelo mundo. Esse é o uso providencial da fortuna, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um uso, a fortuna do falar, do comunicar, do saber, do ajudar, amar, trazer a paz, sermos a luz na vida de alguém, através das palavras que emitimos, do sorriso, do abraço. Não sejamos más palestrantes, pessoas que falam más palavras. Sejamos o bem que caminha. Sejamos uma fábrica imensa de pétalas de flores
que saem pela nossa boca, por que não? Podemos, por que não? Um sorriso, um bom dia, que bonita você tá hoje, que cheirosa, gostei do seu cabelo, nossa, hoje você tá diferente, o que você fez? Tudo com um olhar sincero, uma palavra amiga, um olhar amoroso. A gente vai espalhar as sementinhas do bem pela terra, as sementinhas das palavras amorosas. E essas palavras amorosas, elas crescem e dão frutos. E a gente vai mudando o mundo, de gotinha em gotinha. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos exercitar as palavras que nos levam a lugares onde nunca estivemos e a pessoas que nós não conhecemos. Vamos imaginar que de dentro dos nossos corações sai uma luz branca, linda, uma luz branca, brilhante, bonita, que envolve todo o ambiente onde estamos, a nossa casa, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país, todo o planeta Terra. Que essa luz branca, linda, que carrega consigo a paz e o amor do Cristo, transforme todas as dores em tranquilidade, todas as lágrimas em sorrisos, todos os medos em certezas. E vamos vibrar especialmente no dia de hoje, especialmente pelo sul do Brasil. Vamos vibrar para que estas pessoas recebam um consolo, para que aqueles que desencarnaram sejam resgatados pelo plano superior e que os anjos do Senhor possam carregá-los para que recebam o tratamento e o consolo necessário. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus, mas livra-nos, Pai, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Boa semana. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos durante essa semana lembrar que cada palavra que emitimos, junto vai uma energia. Nós somos uma usina energética. Que tipo de energia nós queremos ser? Do bem ou não?